Mas tem uma galera muito forte que tá chegando aí. Que hoje eu nem sei mais o nome dos meninos, porque essa garotada mais nova. Mas enfim, e você comentou comigo, por que que você, na sua opinião, por que que essa garotada de Açailândia vem tomando um destaque maior, né? A nível estadual, vamos dizer assim. Nível estadual e até nacional, né? A Açailândia tem uns 2 atletas que de futebol 7, o Bambam é seleção brasileira, né? O goleiro também. Então eu vejo muito essa análise da base, né? Eu vou dar um exemplo da base do Antunes. O Antunes joga conosco há mais de 10 anos. Jogou na Açailândia mais de 10 anos. E é curioso que eles foram campeões escolares, foram campeões de base, então eles têm uma sequência. E aí veio um questionamento com os meninos, um bate-papo com os meninos. Como é que está as nossas equipes escolares? Quando que a gente conseguiu chegar numa final de GEMES? Em final de regionais de jogos escolares, o que está faltando? Então, se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa base, dentro dos nossos jogos, entendeu? A gente não consegue formar, igual outra modalidade, igual o vôlei. O vôlei está uma crescente em Balsas. Que bom. Né? Tem bastante jogos, bastante equipes. Então, se a gente não fomentar isso na escola, a gente não consegue ter um processo de renovação. E a escola é muito importante. Eu lembro muito, como você está falando aí, do Marista, a gente era muito forte, né? A gente era muito forte. Tinha uma base muito forte na escola. E, por exemplo, o Leandro Machado se destacava muito dentro da escola, entendeu? Então, ele foi um dos nossos destaques no time profissional. Né? Porque veio da base da escola, entendeu? Fora os meninos competem também em escolinhas e tudo. Então, o que eu vejo hoje é que a gente precisa investir muito mais na base, nas escolinhas, e gostar de treinar, né? E gostar de treinar. A Açailândia, a gente até comenta, os meninos adoram treinar, os meninos comentam com a gente, eles gostam, eles têm aquela vontade de treinar e se destacam. Eles jogam os jogos regionais da Imperatriz, são 2, 3 vezes campeões, foram para a fase final em Brasília, nos jogos escolares. E essa base todas hoje fazem parte dos times deles, adultos. Né? Tem o Carlos que veio jogar conosco aqui, o Carlos foi campeão escolar e tudo. Então a gente olhar um pouquinho mais para esses treinamentos, o que está faltando, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode criar circuito escolar, festivais escolar. Eu trouxe aqui em Balsas um amigo, o Felipe Sado, que hoje está no Palmeiras. Na época eu tinha a escolinha do Santos, a franquia do Santos. Uhum. E trouxe o Felipe, hoje é um amigo e a gente conversa muito. E ele falou, Alisson, aqui em Balsas tem talento demais, muito, ele gostou demais. Mas falta um pouquinho mais da vivência do jogo, da maturidade do jogo, de competir. Né? Tem meninos que vai competir agora no Gebal e depois não compete mais. Entendeu? Não tem uma sequência, a gente não consegue. Então, a gente precisa melhorar mais. A competitividade. Os meninos do campo já saem um pouquinho mais na frente. Porque os meninos, eu vejo aí, se organizam para participar, né, para viajar e tudo. Então, eles estão competindo o tempo todo. A gente até fala, os meninos do campo, quando chega no Gebal, você vê a maturidade dos meninos do campo, do jogo. Em termos de competitividade, né? De frieza, do emocional. Então, o que está faltando para nós no futsal fazer isso também, né? A gente fazer essa... Porque tem muito campeonato adulto, né? Isso, muito campeonato adulto. Na base, a gente sente isso. E nós viajamos bastante aí. Nós temos aí meninos, hoje o Isaac Capuchinho, ele foi campeão agora, e com o Henrico, agora eu dar exemplo deles dois, são bicampeão maranhense da categoria, sub-9 e sub-10, entendeu? Pelo Balsas. Depois vamos chegar, né, no Balsas. Mas eles são da escola. Trouxemos novamente essas categorias para dentro do Gebal. Eles fizeram a final agora espetacular, com o ginásio lotado, torcida contra, torcida a favor. Então, é isso que a gente precisa. Então, nós conseguimos trazer para dentro do Gebal meninos de 9, 10 anos competindo no clima do Gebal. Então, antes, ele ia competir com 14 anos. Então, seria 4, 5 anos para ele poder competir dentro do Gebal com 14 anos. Sim, então, ele ia competir com 14, com 4. Então, a gente aumentou o ciclo dele. Então, eu acredito que essa pode ter sido também uma forma que daqui para frente a gente possa melhorar esse nosso nível, né, de competitividade. Porque talento nós temos demais. Muito talento. Eu lembro... Gostou desse corte? Se inscreva no nosso canal no YouTube.